Graça e paz a todos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui, desejando paz, e também a todos aqueles que terão acesso pelo YouTube, né? Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Depois de um certo tempo afastado, né, por conta de problemas que tiveram que ser resolvidos, estamos aqui novamente para ministrar um ensino. Minha parte hoje é falar sobre o apóstolo, na parte 2. Semana passada nós tivemos uma aula abençoada com o nosso querido pastor Donizete. E hoje eu vou tratar da parte 2, pois ele tratou da parte 1. Eu acredito que Deus vai trazer para nós coisas boas, porque sempre quando Deus nos reúne é para nos dar coisas boas, né? Então nós vamos falar sobre isso. Bom, como nós já vimos nas aulas anteriores, o ministério apostólico ele não cessou. Isso fica claro. Acho que deu para os irmãos entenderem que não cessou o ministério apostólico, né? O apóstolo ainda existe. Muitos aderiram à ideia de intitular o apóstolo como missionário, né? Mas na verdade o missionário faz missões, por intermédio das missões que são fundadas as igrejas, e então existe o apóstolo. Nós vamos caminhar dentro dessa realidade, dessa verdade, né? Nós nos baseamos no capítulo 4, eu sei que já foram lidas várias vezes, já foi falado várias vezes a respeito desses ministérios, dos dons, né? Os dons ministeriais, que são os apóstolos, profetas, né? Capítulo 4, verso 11 da carta aos Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E é bom que entendamos que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é aqui que nós notamos que podemos concluir que o ministério de apóstolo não cessou. Como os demais ministérios não cessaram, também não cessou o ministério do apóstolo. Porque nós ainda não atingimos a perfeição e os ministérios foram dados com vistas a aperfeiçoamento. E então não atingimos ainda, né? A igreja não atingiu ainda, não chegamos à unidade da fé, não chegamos, até entre nós mesmos, né, ainda falta alguma coisa no que diz respeito à unidade, né? Até entre nós, não contando toda a igreja, né, todo o povo que recebe a palavra do Senhor. Ainda não chegamos à unidade, não chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, não atingimos a estatura da plenitude de Cristo. Então, como a resposta é não aconteceu isso ainda, então os ministérios ainda não cessaram. Tá certo? Fica claro assim? Então não cessaram. Claro que para alguns, acredita-se que cessou esse ministério apostólico, tendo em vista que contaram somente os 12 apóstolos, né? Contando os 12 apóstolos, e cessou o tempo dos 12 apóstolos, então cessou o dom apostólico. Mas nós vamos perceber, né, que isso é contradição com as Escrituras. Não é isso, né? Alguns acreditam que cessou e por conta disso, eles, tendo desprezado, alguns adotaram, né, como eu disse já, a visão do missionário. Então o missionário é aceito, mas o apóstolo não. Então os dons ministeriais, ele foi dado para o funcionamento da igreja. Funcionamento. Não tem como nós deixarmos de acreditar nesses dons. E até nós vamos discorrer a respeito de, primeiramente, apóstolos, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, porque o primeiro ministério é o apóstolo. O primeiro ministério é a fundação de igreja. Primeiramente, não tem por onde discutir, né?
Chegou um missionário numa determinada cidade, renunciando toda a sua vida, às vezes deixando lugares distantes, né, deixando família, enfim, renunciando tantas coisas para a fundação das igrejas. Então, o apóstolo ele está em primeiro lugar, o ministério apostólico é em primeiro no que diz respeito à necessidade de se fundar igrejas. Tanto é que Jesus ele fez o trabalho com quem? Jesus fez o trabalho com os 12 discípulos, né? Ele preparou os 12 discípulos e depois os comissionou para a fundação da igreja. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o ministério começa ali, o ministério apostólico começa ali, né? E Jesus trabalhou assim. E se nós formos olhar a nossa história, a história da CCT, Deus levantou alguém como apóstolo. Se seguiu aquilo que Deus havia determinado, aí já é um outro problema. Mas como Jesus treinou os discípulos, nós também no início da nossa caminhada fomos treinados por alguém. Passávamos o dia inteiro estudando a palavra de Deus, comendo lá uma comidinha simples. Está aqui o pastor João, que confere isso, né? Pastor João, pastor Donizete também, João Carlos, enfim. Né? Nós passamos um tempo aprendendo a palavra de Deus. Nós passamos dias. Além de que acompanhamos alguém que foi levantado, que foi tirado de um determinado lugar, lá do catolicismo, e tinha tudo para a fundação das igrejas. E muitas igrejas que foram fundadas, elas foram fundadas exatamente por instrução de alguém que foi levantado para ser apóstolo. Agora, a direção a ser tomada depois, aí é outra coisa, porque de repente cessou aquele tempo e ele preparou os evangelistas. Nunca poderei dizer que fui um apóstolo, não. A comunidade cristã, CCT, foi fundada em Tremembé baseado nos ensinamentos que nós recebemos de um apóstolo. Inclusive, nós saímos pelas ruas pregando a palavra de Deus em diversas cidades. Deixamos a nossa casa, né? Alguns de nós deixamos nossas casas, nossas famílias. Fomos muito criticados em tomar a decisão de sair por aí pregando a palavra e comendo pão com salsicha enfiado no pão, né? Passando perreio às vezes para tomar um banho. Era complicado, era muito complicado. Havia pessoas que desistiam, voltavam com o João Marcos, voltou, né, no meio do caminho. Havia pessoas que chegavam animadas numa cidade e depois, de repente, não sei se batia saudade, ou batia fome, sei lá. Quando entrava naquele banheiro horroroso, né, como lá em Sorocaba, uma certa feita, chegamos num banheiro horroroso, um alojamento estranho, a gente acostumado com uma casinha simples, mas era gostosinho, né, a nossa casa, longe da família, de repente dá aquela tristeza, meu Deus, que coisa horrorosa. Então nós provamos disso, né? Nós provamos disso. E o evangelismo, ele funcionou, os evangelistas funcionaram, porque em várias cidades foram fundadas igrejas. Tremembé, Pindamonhangaba também tiveram acesso a alguém que trabalhou no apostolado, o pastor Flávio está aqui, confere. Né? Taubaté, Tremembé, Pinda, que nós temos representantes, graças a Deus, que Deus nos uniu, né? Eu acredito que Deus tenha propósito nisso, até para nós nos lembrarmos de que o Senhor fez lá atrás. Então nós entramos dentro desse esquema num tempo que para mim foi um tempo de avivamento. O Senhor derramou bênçãos sem medida sobre nossas vidas, enfermos eram curados, milagres aconteciam, como era naquele tempo. Como Felipe usado em Samaria, muitos de nós fomos usados. E isso não é para nos glorificar, para nos exaltar, mas para dizer que o Senhor, ele constituiu pessoas que viessem a trabalhar, pessoas que viessem a fazer a sua obra aqui, por intermédio dos ministérios. Então não cessou. Né? A diferença do apóstolo com o evangelista é que o apóstolo ele volta organizando a igreja. Ele funda as igrejas, depois ele volta, vai colocando tudo no seu devido lugar, constitui ministros. Isso, infelizmente, não aconteceu, né, em vários casos, mas o Senhor ele teve o seu meio, sua forma de agir, mas que ele usou evangelistas, ele usou. Nós trabalhamos como evangelistas. A cidade de Taubaté foi evangelizada rua por rua. Eu acredito, eu fiz parte daquele grupo. Tremembé foi rua por rua.
inclusive a rua da Basílica do Bom Jesus, né? Em horário de missa, até demos até umas falhadas, né? Mas nós evangelizamos rua por rua, rua por rua. E não era assim, somente entregando folheto, não, era gritando pelas ruas que o reino de Deus estava próximo. Então foi feito um trabalho aqui. Então a igreja não nasceu do nada, a igreja, não, ela nasceu porque houve um trabalho realizado aqui, desde a fundação, né, João? Foi muito bom todo esse tempo e hoje nós estamos aqui e defendendo que o ministério apostólico ainda existe. Tem gente fundando igrejas aí fora, recebendo não a conotação de ser um apóstolo, mas ele é missionário, porque não existe mais apóstolo. Claro que existe. O apóstolo existe, sim. Agora a questão é, uma coisa é nós acreditarmos, né, no apóstolo, no apostolado hoje, e outra coisa é saber quem é apóstolo. Porque é aí que está o detalhe. Às vezes se generaliza, não existe apóstolo e tal, porque vê uma falha aqui, uma falha ali, né? E nós somos peritos nisso para detectar falhas. Às vezes não vemos as qualidades e olhamos para as falhas. As falhas pesam mais do que as qualidades. A pessoa pode viver fazendo coisas boas a vida inteira, mas se fizer uma coisinha que seja errada, ou às vezes pensa-se que for, né? Aí acabou tudo, né? Então, baseado nisso, muitas pessoas se decepcionaram e viram e acharam que não havia mais apóstolos, né? Então, acreditar na existência é muito importante, porque nós ainda não atingimos, gente. Nós não atingimos a estatura de varão perfeito. Acredito que o 30% já dá certinho, né? Mas até o 30% é complicado. Tem pessoas enroscadas no 10, quanto mais chegar no 30, né? Pessoas que discutem pelo 10 e o 30. 30 é boa terra também, graças a Deus por isso. Então, muitos têm assim, se colocado como sendo apóstolo e não sendo apóstolo. E isso é uma verdade. E a igreja precisa ter discernimento. A igreja precisa entender isso, que nós precisamos julgar, né? Não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça. Então, pela reta justiça, baseada na palavra de Deus, o julgamento deve ser feito. Os irmãos concordam com isso? O julgamento deve ser feito. É o Senhor que fala. Não podemos julgar, não. Segundo a reta justiça, sim. Agora, observe bem que lá em Apocalipse, capítulo 2, quando o Senhor traz a palavra ao anjo da igreja de Éfeso, ele vai falar: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor podia fechar ali e dizer assim, está determinado que não existe apóstolos, não precisaria nem fazer avaliação se não houvesse mais apóstolos. Ele fecharia já o quadro, dizendo, não tem mais. Então, todo aquele que dissesse apóstolo, não é apóstolo coisa nenhuma, porque cessou. Né? Cessou lá nos 12, e não cessou nos 12. Inclusive, há uma discussão a respeito de que Paulo era para ser, né, como nascido fora do tempo, até a própria Escritura fala disso, que Paulo é o nascido fora do tempo, aí discute-se a questão do Matias, né, ter sido eleito. Mas havia sorteios naquela época, né? Havia ali, sim, Urim e Tumim, né? Havia sim, isso aí existia, ocorria lá, então foi levado em conta também que o Matias esteve junto, né, na caminhada e precisava ser uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez ali, né? Então, se não existisse apóstolos, não houvesse apóstolos, fora dos 12 poderia ser dito isso, é mentira. Todo aquele que se levantasse dizendo ser apóstolo, mas ali o Senhor vai falar, né, que eles provavam aqueles que diziam que eram, mas não eram. Então, existia quem era. Tá certo? Conclui-se assim. Se existia os falsos, também existiam os verdadeiros, como nos diz hoje. Existem os falsos e existem os verdadeiros. Ok? Então é importante nós tomarmos cuidado com o auto-se nomear. A questão de auto-se nomear, gente, é perigoso. Não é? Quando você vê alguém dando like para si mesmo, gente, misericórdia. Não dá para dar like para si mesmo, gente. Não dá para bater palma para si mesmo. Né? Auto-se nomear é complicado. Tá certo?
Falar que é, gente. Até tem um ditado interessante, né, que diz que até papagaio fala. É verdade, papagaio fala. Então, falar que é uma coisa. Agora, ser, aí é uma outra coisa totalmente diferente. O desejo pelas funções, o desejo pelo dom ministerial, é importante que se tenha excelente obra almeja, mas nós até já aprendemos sobre isso, né? Porém, é necessário que fulano seja, e aí há várias recomendações dadas pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 11 ao 13, Paulo vai dizer assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Paulo apóstolo, ele fala: o que eu trato, o que eu faço, né, e sempre farei, é aproveitar o tempo e cortar a ocasião por onde alguns dizem que são como nós e não são. Porque os tais são falsos apóstolos. Então, no tempo de Paulo também havia outros, né? E ele poderia fechar. Não existe mais apóstolo. Ele também poderia tomar isso aqui, né? Esse tempo aqui e dizer, ó, porque não existe mais apóstolo. Mas ele vai falar de falsos. Então, se existia falsos, existiam os bons, né? Ou aqueles que eram, de fato. E ele diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, dizendo ser. Então não é para nós dizermos, né? Nós nunca devemos nos colocar acima, mas ser assim, nós devemos andar de acordo com o que Deus deseja, e até a semana passada o pastor José falou sobre isso, né? A igreja mesmo vai reconhecendo. Então é assim que deve acontecer. Paulo disse que alguns diziam ser iguais a ele, mas não eram. Mas interessante, gente, que ele não falou isso por arrogância. Que alguns podem até tomar isso por arrogância, mas que é arrogante, né? Falar que não era porque não era como eles. Mas não foi por arrogância, por quê, gente? Porque Paulo, ele reconhece o Barnabé. Aliás, ele teria que reconhecer o Barnabé, até o Barnabé chegou até a tomar o comando na primeira viagem missionária. Então, ele entende que o Barnabé é Tiago, irmão do Senhor, e Apolo é apóstolo. E aí sai até fora daquilo que dizem que não existiu mais apóstolos depois dos 12 apóstolos. Barnabé participou da primeira viagem. Ele não participou, ele se torna companheiro de Paulo na primeira viagem, e depois ele se separa na segunda viagem por conta de que ele queria levar o João Marcos, né, que era um primo dele, e que havia se afastado na região ali do Ilírico, e aí há ali uma discussão entre eles, e eles acabam então se separando. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chama o Silas vai com ele, né, nessa segunda viagem, e o o Barnabé resolve dar uma oportunidade pro João Marcos, que eu acredito que todos saibam, né, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. O João Marcos, então, ele é aceito pelo Barnabé, mas por Paulo não. E depois, mais para frente, nós encontramos que o apóstolo Paulo, ele chama o João Marcos para dar ali um apoio para ele, que a coisa estava complicada na prisão, né? Encontramos essa questão da separação, nós encontramos no capítulo 15, 36 de Atos Apóstolos, quando Paulo resolve levar Silas e Barnabé da segunda chance para João Marcos, que haviam abandonado na região da Panfilha, né? Acho que é isso que eu disse. Então, após a reconciliação, João Paulo se torna útil no ministério de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, nós vamos ver isso. Que aquilo que aconteceu com João Marcos foi uma experiência, alguns diziam que ele sentiu saudade, mas a Bíblia não declara isso, né? Sentiu saudade de casa, porque converteram poucas pessoas na região onde eles foram pregar, então acharam que é por isso que ele tinha abandonado, que ele tinha deixado, voltado, né? Mas aí não se sabe, a Bíblia não esclarece nada disso. Esclarece, Donizete? Não fala sobre isso. Fala simplesmente que ele voltou. Mas esse tempo serviu, gente, serviu para o crescimento de João. Porque há tempo para tudo baixo do céu. Enquanto não aconteceu, enquanto houve a rejeição de Paulo,
tranquilamente houve um trabalho no coração de João Marcos. A Bíblia não fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito? Então, quando Paulo disse não, com toda certeza, mesmo Barnabé tendo dito sim, né, por ser de repente um primo, ele entendeu ali, ó, ele está levando porque está com piedade de mim, está com dó de mim. E nós não sabemos a conversa que Barnabé teve com o João Marcos. Eu acredito que o João Marcos, acho que levou ali um puxão de orelha, não pode fazer isso, né? Vou levar você, mas você vai ter que mudar a sua postura. Você não vai poder agir desse jeito. Os irmãos concordam? Muito provavelmente aconteceu isso, e ele vai, mas ele aproveita a chance. E ele é tremendamente usado por Deus, né? Tanto é que o apóstolo Paulo chama ele. Então há tempo para tudo debaixo do céu, gente. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para abraçar, afastar-se de abraçar, há tempo para tudo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Paulo vai dizer, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, porque ele é útil para o ministério. Olha só a virada na história de João Marcos. Virada, foi bacana. Só que até entre eles também havia problema, porque houve ali, né, uma discussão entre eles e se separaram. Causou uma separação, causou um problema. Trouxe um mal-estar para eles ali? Claro que trouxe. A Bíblia era resumida, né? Nós não sabemos tudo, mas houve ali né? Como nos dias de hoje, e às vezes a gente fala, nossa, mas aconteceu isso. Mas, gente, tem algumas coisas que precisam acontecer. Para que haja aperfeiçoamento, para que haja crescimento, para que não sejamos como meninos, mas para que possamos viver uma vida de homens crescidos. E quando falo homem e mulher, né? Crescidos em Deus. Amém? João Marcos amadurece. Na carta a Filemon, Paulo, ao chamá-lo de cooperador, né, dá a ele uma conotação absurda, né? Chama ele é meu cooperador. Então, se não serviu naquele tempo, serviu lá na frente com a experiência que ele adquiriu, porque houve uma falha, porque houve uma precipitação, de repente, ou então Paulo tenha errado, mas houve ali esse tempo em que eles se uniram para fazer a obra de Deus. Eu até anotei ali que o Marcos, eu anotei hoje na minha casa, o Marcos é o mesmo, né, que escreveu o Evangelho. E então, esses aqui citados, eu até anotei também que esses aqui citados, que ele cita aqui, né, o Barnabé, o irmão do Senhor, o Apolo, ele não faz parte, e nem tampouco esses outros aqui, que são citados agora, né? Eles não fazem parte daqueles 12 apóstolos. Então cai por terra essa visão de que só os 12 foram apóstolos do Senhor. Paulo disse que havia os verdadeiros, mas outros diziam ser, faziam o quê? Faziam por vanglória. Diz que faziam por vanglória ou por serem fraudulentos. E, na verdade, afirma que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Na maioria das vezes, infelizmente, o ego aguçado faz com que haja uma busca intensa, uma busca em momentos que não é o correto. Gente, por isso que há o ministério da igreja. A igreja levantou gente para cuidar da igreja, para organizar. Certa feita, o Donizete falou alguma coisa sobre mim, não havia liderança, o povo... Você falou alguma coisa meio... Oi? Ocorre a anarquia. Espera, tem ordem na casa de Deus, gente. Não é chegando e chutando tudo, não. Não é assim que funciona, né, gente? Até porque tem uma base, tem uma estrutura. Deus trabalhou há muito tempo em cima de um ministério. Levantou e aí vai mudando, vai agindo, trabalhando. Então não se pode agir assim de qualquer forma. Então muitos pelo ego, pela proeminência do cargo, alguns, né, que alguns exercem, e isso chama muita atenção. E a finalidade nunca deve ser essa. A finalidade convém que ele cresça e que diminua cada um de nós. Amém? Percebendo na Bíblia que esse erro, agora eu vou falar um pouco de Coré. Domingo passado eu falei sobre Coré, falei sobre Datã, falei sobre Abirão, né? Quem esteve aqui domingo à noite?
Então ouviram a ministração, Coré, Datã e Abirão, que simplesmente resolveram pôr a cara com Moisés. Não deu bom, gente. Não é bom que seja assim, né? O Coré ainda ouviu o Moisés, mas não seguiu, né? Não queria seguir. Agora o Datã e Abirão, eles simplesmente não vão querendo nem ouvir esse homem mais. A terra abriu a boca e engoliu 250 pessoas, 250 homens, além de que a família também de Coré, Datã e Abirão foram para debaixo da terra. O mesmo acontece. Eu estou falando disso por quê? Porque existe uma liderança constituída, existem ministérios, Deus constituiu e nós devemos respeitar os ministros do Senhor. Respeito nunca pode faltar. Faltou respeito, aí acabou, né? Aí vira isso que o irmão Donizete citou aqui. Vira uma anarquia, né? Números 16, versículo 8 vai dizer: disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filho de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir do serviço do tabernáculo? Foi pouco que Deus te deu? Serviço do tabernáculo do Senhor e estar esperando a congregação para ministrar-lhe? Eles eram levitas, né? Não é isso? E te fez chegar Coré e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Deixa o outro fazer, né? E se Deus quiser, Deus tiver a intenção de colocar, Deus estabelece e pronto. Mas se autopromover, se autocolocar, gente, nunca deve acontecer dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus deve-se ter ordem. Os irmãos concordam? É ordem, gente. Aí ele diz mais assim, porque ele diz assim, olha, por que o seu coração não se contentou em ser tão somente um levita? Teria que ambicionar também o sacerdócio? Precisaria então armar essa bagunça toda? Espera em Deus. Deus faz o que é necessário que seja feito. Amém? A atitude de Coré, Datã e Abirão custou muito caro, até já falei isso para os irmãos. Mas aí, gente, a mesma coisa acontece com Miriam e Arão. Eu acho assim absurdo ter acontecido com esses dois, gente. Eles eram irmãos de Moisés. Gente, imagina só se você fosse usado, Pedro, imagina só você usado com o seu irmão e você visse os sinais que seu irmão foi usado para fazer. Imagina só Deus te usando como boca, porque o Moisés não era pesado em língua, né? Ele era pesado em língua, então ele dizia que não ia, e Deus colocou Arão, o irmão dele. Arão viu tudo, gente. Arão teve que enfrentar também a pressão de chegar diante de Faraó. Arão, Miriam viu também as coisas que aconteceram. Gente, imagina só diante das 10 pragas, você vê Deus usando aquele homem. Já parou para pensar, gente, você ter a oportunidade de ver alguém tocar com o cajado no mar, o mar se abrir, e o povo inteiro passar a pé enxuto, e depois do outro lado glorificarem a Deus, exaltarem a Deus, e Miriam toca o tamborim, diz a Bíblia, ela toca o tamborim, ela reconhece que Deus era com ele, que Deus era com eles. Mas diz a palavra que eles confrontam Moisés. Eles chegam para Moisés e dizem assim, porventura só você tem a palavra? Porventura Deus só fala com você? Então quer dizer que só você é o bonzão, então, em outras palavras, seria isso, né? Inclusive hoje. Então você é o bonzão, você é o cara. E aí, gente, pegou mal. Sobrou para Miriam. Não é isso? Não sobrou para ela? 7 dias fora do arraial e ela poderia ter morrido de lepra. Mas quem intercede por ela? Quem? Precisou Moisés interceder por ela. Ela ficou 7 dias leprosa. Então o ministério, gente, é muito importante, é necessário que siga aquilo que Deus determina.
Porque Deus constituiu para que a igreja andem debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. Nós não podemos fugir dessa regra. E, infelizmente, muitos têm saído dessa regra, né? E aí viram uma bagunça. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer, né? Ela foi reintegrada, foi colocada ali, dentro da congregação, foi bênção. Então, dentro desse contexto, Miriam afastada da congregação, como eu coloquei aí, né, escrevi para vocês. E é certo, gente, que Deus vai usar homens, Deus vai usar todos. Porém, nem todos estarão no mesmo lugar. Não dá para todos serem. Gente, para pensar, eu até já citei isso aqui. Para pensar, gente, em 7 diáconos só para cuidar de muitas almas que só se salvaram ali no dia de Pentecostes. Não teria condição. Primeiro 3.000 se convertem, depois 2.000 se convertem, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e aí de repente são eleitos só 7. Vocês acham que eram só os 7 que faziam o trabalho? Não, gente. Não. Muita gente ali servia, muita gente ali abençoava as mesas, muita gente, mas foram separados 7. Isso não quer dizer que os outros não eram. Então, há possibilidade de muitos fazerem. Sim, fazer o trabalho. Porque tem sido dito aqui que o mais importante não é ser, mas é fazer. Não é o ser, né, conotado como não, mas está fazendo. Então, glória a Deus. Deus está reconhecendo e Deus vai ser sempre glorificado. Mas nunca olhar para o outro, não, o outro lá, eu quero ser, né, como ocorreu aqui com Coré, e com Datã e Abirão, e com Miriam e Arão. E se aconteceu entre família, por que não pode acontecer no meio de um povo como o nosso? Claro que pode. Mas em nome de Jesus, né, nós vamos entender que muitos serão usados, né? Aliás, todos serão usados. Deus não chamou ninguém para ficar sentadinho na cadeira, mas se ficar sentadinho na cadeira também é necessário. Já pensou, gente, eu aqui ministrando ensino para a igreja, não tendo ninguém aqui. Né? Embora que tenha o YouTube, né? Glória a Deus que tem os irmãos que estão assistindo lá do outro lado, né, Rafael? Glória a Deus, tem muita gente assistindo, está indo longe isso. Mas imagina só, então todos, gente, todos são importantes dentro da casa de Deus. Todos. Nós terminamos hoje uma reunião de oração, apareceu 2 senhorinhas, olha, tal, bater aqui, né, pastor? Que alegria! A senhorinha falou, me conhece, me contar, lembrar de mim, eu não estou lembrado, mas depois me lembrei, fiquei feliz, o João Carlos sabe quem é, né? Oh, glória a Deus. Bom, vamos lá. Precisamos então, irmãos, termos cuidado com a ambição, né? Que vai tocar no coração de muitos. Muitos ambicionam o ministério apostólico, sem ter a noção do que Paulo declarou. Paulo declara que primeiramente apóstolos, e depois parece contradição, como ele diz, que Deus o considera como o último. Parece que Deus nos colocou como o último. Gente, é questão, olha só, o texto, 1 Coríntios, acho que eu anotei, no São Paulo declarou, tendo em vista, visto que Deus nos colocou no último lugar como condenados à morte. Opa! Primeiramente, apóstolo, porque o apóstolo ele vai trabalhar na fundação e vai trabalhar na organização da igreja. O evangelista, ele desce, como foi Felipe em Samaria, ele funda, sim, mas ele não tem assim, a condição, a capacitação dada por Deus para organizar a igreja, é diferente. Né? Depois Deus pode até dando condição, não havendo, como no caso da comunidade, no caso de muitas igrejas, não havia. Então, o Senhor vai dando condição, vai abençoando e usando misericórdia. Mas olha o que o apóstolo fala, como condenados à morte. Agora, vamos avaliar, gente. Vamos avaliar o nome dos apóstolos que morreram pelo Evangelho. Jesus chega a dizer, aqui mesmo nessa terra, 100 vezes mais. Aí você vai ver a morte dos homens, Jesus. Então, muitos querem, gente, o ministério, mas eles não sabem o peso. É isso que está sendo dito aqui. Não sabe o peso que é, gente. É como aqueles que morrem. Né? Primeiramente, é morrer para si mesmo. Primeira coisa, morrer para si mesmo. É não dar like para si mesmo.
Né? Vai para si mesmo, aí fica ruim, gente, não dá. Vou ter palminho para si mesmo, aí complica. Não é isso? Morrer para si mesmo. E aí, no caso desses amados, desses nossos irmãos, amados apóstolos, gente, para eles terem os seus nomes escritos nos fundamentos da cidade de Jerusalém, gente, eles pagaram o preço com sangue, colocados como últimos, porque eles morreram pelo Evangelho. A carta aos Hebreus chega a dizer que o mundo não foi digno de homens que viveram nessa terra, e os apóstolos estão aí juntos. Não são dignos. O mundo não é digno. Gente cerrada pelo meio, gente crucificada cabeça para baixo, não é isso? E lá jogaram o João dentro de um barril de óleo fervendo, não é isso? Não morreu, não é o João, não, é o outro João. Não é isso? Morreu, mas, gente, eles sofreram morte. Então, colocados, somos o apóstolo colocado como alguém que vai morrer, e alguns morreram mesmo. Veja lá, procura lá no YouTube, isso é fácil, dá uma olhadinha, dá lá como morreram os 12 apóstolos. Então, é baseado nisso. Em primeiro lugar, é fundação, e gente, dá trabalho. Quem já pregou em Aparecida do Norte sabe que é complicado fundar uma igreja. Eu me lembro uma certa feita que eu fui para lá pregar com os garotos aqui de Tremembé, aí andando ali, andando em cima da passarela, gritando que o reino de Deus estava próximo. A gente andava de 100 metros, né? Embora que lá na passarela de Aparecida eles queriam andar grudadinho, né? Eu novinho, e os outros mais novinhos que eu doido ali. Aí vinha, me lembro que veio um e falou para mim, estão dizendo ali que vai jogar lá para baixo. Né? Era assim. Perseguição, gente, muita perseguição. Quem já viveu isso sabe que é de fato destinado à morte. Morrer para si mesmo, não dá para ter vergonha, tem que falar do evangelho, e é isso. Embora deve ser uma honra ser participante desse ministério apostólico, precisam avaliar o sofrimento associado à morte de muitos. Exemplos dos apóstolos. O cuidado que me refiro trata-se da busca do glamour, não é? Busca do glamour, porque aí vê alguns sendo ovacionados nos dias de hoje, né? Alguns sendo ovacionados e tal, acho bonito, né? Como disse o Donizete no passado, com o Nerjão, o dedo, né? Aquele Nerjão andando, brilhando, aquela coisa bonita, aí a gente acha tão bacana, né? Faz televisão de ânimo. E isso é possível, não tem problema nenhum. Mas isso não pode ser o atrativo. O glamour, gente, pode levar pessoas a começar a trilhar por um caminho que não é o correto. Né? A humildade é acima de tudo. Então, tomar cuidado com o glamour, né? Embora seja muito satisfatório saber que Deus cuida daquele que é chamado nos mínimos detalhes. Ele cuida mesmo. Deus cuida. Bom, característica dos apóstolos. Apóstolo significa enviado, e o mais próximo que a igreja atual chegou, aceitou, foi o trabalho dos missionários. Isso é uma realidade. Os missionários, muitos deles são, de fato, apóstolos. A partir do momento em que a igreja passou a não acreditar, elas aderiram, né? Essa ideia de aceitar como missionários, e não é a mesma coisa que apóstolos, né? Por exemplo, eu até fiz questão de anotar aqui, quando os missionários vindo da Europa, da América do Norte, lançando os primeiros fundamentos aqui no Brasil, aquilo fez com que nós pudéssemos receber o Evangelho. E eles deixaram tanta coisa para trás, gente, porque só quem sai, só quem vai é que sabe o que fica para trás. Não sei se a Margarete lembra, mas eu chorei para a Margarete longe, né? Estava longe, cansadinha e tal. E eu estava aqui, estava pertinho. E esses homens que saíram de fora do país, vieram de longe para evangelizar, para trazer a palavra de Deus para cá. Então, o missionário, gente, os missionários, eles são apóstolos do Senhor, com toda certeza. Nós somos frutos desse trabalho, até os dias de hoje nós temos que reconhecer. E eu creio que quando Paulo trata a respeito do apóstolo, sendo o último, eu já falei sobre isso, né? Se refere ao sofrimento. Capítulo 21, 14 fala da muralha
nome deles que estarão ali na muralha, né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É lá que nós vamos saber se é o Matias ou é o Paulo, né? Isso é lá que nós vamos saber, não dá para saber. Se é o Matias ou se é o Paulo. Eu estou acreditando que é o Matias mesmo. Mas, né, porque o Paulo foi nascido fora do tempo e a respeito de Paulo tem sido falado até os dias de hoje. O Matias pouco se fala, não é nada, Matias, quietinho, né? Mas ele acompanhou, então eu acredito que seja. Mas o interessante é o resultado que terão, né, os apóstolos do Senhor. Eu estou falando só disso, dos fundamentos, nomes nos fundamentos, mas existe outras coisas mais que vai acontecer com esses homens que serão honrados. Percebemos que mesmo tendo todo o respaldo histórico envolvendo o trabalho apostólico, o mais perto disso que a igreja aceitou foi o trabalho missionário, né, o trabalho missionário. E o exemplo do trabalho de Paulo traz para nós abre para nós essa visão de que esses missionários agiram como Paulo agiu. Resolveu sair, resolveu formar igrejas e depois volta confirmando. A diferença dele é que ele volta confirmando as igrejas, né? E estabelecendo o ministério, separando presbíteros em cada cidade, dando ordens, organizando a igreja. Então, Paulo faz isso. E quantos que fazem isso? Quantos? E devem ser honrados, né? Devem ser respeitados. Essas pessoas que conseguem atravessar a fronteira deixando tudo para trás, fundando igrejas e fundamentando na palavra, têm o comissionamento do Espírito Santo. Eles são chamados, eles recebem esses ministérios. Atos 13:4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então essas pessoas têm um chamado, têm uma palavra, têm algo que queima no coração a fim de entrar em lugar que o evangelho nunca entrou. E era isso, gente, que acontecia conosco, que queima o coração. Claro que passou-se o tempo, agora nós temos algo que queima no nosso coração, cada um naquilo que Deus, para aquilo que Deus chamou, mas houve um tempo assim. Por exemplo, gente, o exemplo de Felipe, né, como eu já falei, Felipe ele ganha almas lá em Samaria, ele desce para Samaria, ele ganha almas e o Senhor usa tremendamente o Felipe, mas o Felipe ele não faz a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Ele era um evangelista, né? Ele era um evangelista. Mas a palavra nos mostra que os apóstolos, eles entram com esse trabalho. A palavra nos mostra que foi preciso que fossem enviados apóstolos de Jerusalém para orar com os novos convertidos, para serem eles cheios do Espírito Santo. Um trabalho feito por Filipe que agora tem o respaldo dos apóstolos, porque essas características faltavam para Filipe. Vocês se lembram que eu falei sobre o dedo, né? O dedão, né? Que representa o apóstolo, que ele é capaz de tocar todos os ministérios. O evangelista vai longe, né? O evangelista ele vai longe, mas ele não tem essa capacidade de tocar em todas as funções. Agora o apóstolo não, o apóstolo ele toca em todas as funções. Então foi necessário que Filipe recebesse o respaldo, a ajuda desses apóstolos que descem, né? Descem de Antioquia, né? Para fazer esse trabalho, ali nomeado, separado pelos irmãos que oraram, e desce ali para fazer esse trabalho de poder organizar a igreja do Senhor. A defesa do apostolado. Outra coisa importante, gente, é a questão da defesa do apostolado. Isso aqui é muito importante. 1 Coríntios capítulo 9, 1. A igreja dos Coríntios começaram a desprezar Paulo. A realidade é essa. Você pode pegar a carta aos Coríntios e vai ver isso. Eles começaram a desprezar o ministério de Paulo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, para que não houvesse uma anarquia ali, para que não houvesse uma bagunça, ele chama a responsabilidade. Falou, opa, pera, não é bem por aí. Olha só, 1 Coríntios 9:1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho? Será que Paulo estava sendo soberbo? Não, ele estava combatendo pessoas que estavam desprezando o seu ministério.
E ele estava falando por si próprio? Não, ele estava falando para defender a si próprio? Não, ele estava falando contra a ingratidão do povo. Porque a ingratidão também leva as pessoas para o inferno. Os irmãos concordam com isso? A ingratidão leva as pessoas para o inferno. Então Paulo, no mesmo tempo que ele está mostrando, peraí, o que vocês estão pensando? Ele está falando também, vocês precisam entender, não sou eu a porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho? Alguém vai falar, esse homem foi soberbo, mas eu não entendo, não dá para entender isso. Não dá para entender dessa forma, porque na segunda carta aos Coríntios fica muito claro que eles desprezavam Paulo, gente. Eles diziam a respeito de Paulo assim, a palavra dele é forte, mas a presença dele é desprezível. Gente, o que é isso? O homem deu a vida pela igreja. E aí, gente, ele é tratado como um lixo, jogado de canto. Esse cara não serve para nada. E aí vem outros, toma conta daquilo e diz, é verdade, ele não, né? E vai ali por serem fraudulentos, por serem soberbos, pelo ego, eles fazem isso. Agora, presta atenção, nessa passagem nós vemos Paulo defendendo seu ministério como aquele que foi levantado para a fundação da igreja de Corinto. Mostrando o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O que é justo, injustiça não pode, gente, fazer parte da vida da igreja. Amém? Agora, vê bem, não tem como alguém dizer que é apóstolo sem ter trabalhado na fundação de alguma igreja, e nem tampouco alguém dizer qualquer outra coisa que sendo que não tem. Por exemplo, ser pastor, não, eu quero ser pastor, mas não tem ovelha. Não tem como, tem que ter ovelha primeiro, ovelhinha. Ovelhinha aqui. O apóstolo, ele tem que ter igreja fundada. Chega alguém para você e diz assim, eu sou apóstolo. Por que você é apóstolo? Eu sou apóstolo porque eu estudei, eu fiz o curso teológico. Mas daí, fundou quanta igreja? Onde você fundou? Engasga. Não, gente. Só pastor, quem você está cuidando? Então, peraí, gente, não é assim que funciona. Né? Então, o ministério vai se confirmando. Teologia sem igreja se torna para muitos como capacitação para engrossar o currículo em um campo de trabalho. Engrossar o currículo. O ofício ministerial é um título e algumas coisas precisam acontecer como evidência. O fruto do trabalho é a conversão de vidas, conversão de pessoas. Pessoas precisam se chegar para serem cuidadas por esses ministros. 2 Coríntios 12:12. Olha só, gente. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Gente, os sinais aconteciam naquele tempo, quando eu falei de fundação pelo apóstolo. Gente, quantos sinais, quantas maravilhas. E ainda continua acontecendo. Hoje mesmo nós presenciamos um testemunho aqui, o pastor João estava aqui. Né? Alguém chegou aqui assim, né? Que não queria. E hoje o pastor viu, ele saiu daqui, chegou aqui e falou, eu vim aqui testemunhar e agradecer o milagre. Eu recebi o milagre. Ah, gente. Deus fez naquele tempo, Deus faz hoje. Eu até falei para a senhora, quero receber um abraço, me deu um abraço. Entrou um carrão bonito ali, foi embora dirigindo para a irmã dela, sorridente. Né? E isso, Deus continua fazendo. Então, ele diz, sinais, milagres, coisas grandes acontecendo. Romanos capítulo 15, verso 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra, por obras, Paulo novamente falando, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E aí, gente, Paulo, em determinados momentos, representa, está se ensoberbecendo, mas na verdade está se levantando para defender seu ministério, que eu anotei aqui. Olha só o que ele vai falar. Plantação e organização das igrejas. Vamos lá. Ele chega a colocar-se como pai. Esses dias eu estava conversando com alguém
O Flávio, né, que quando fala que existe o pai espiritual, né, deu um problema sério, né? E Paulo, ele vai falar isso para os coríntios. Ele vai falar assim, ó, vocês podem ter muitos aí que cuidam de vocês, mas vocês têm um só pai. Eu fui o pai de vocês. Ele diz isso. É Paulo que diz isso. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas se não coloquei, os irmãos podem pesquisar. Em determinado momento, ele parece estar soberbecendo, mas ele se levanta para defender seu ministério. E também mostra os sinais, a evidência, né? A evidência de um chamado. Trabalho do apóstolo, implantação e organização da igreja. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Primeiro passo, evangelizar. Segundo, organizar o grupo. Depois, voltar fortalecendo, organizando os ministérios da igreja, estabelecendo os primeiros presbíteros para cuidar da igreja. Isso é a função do apóstolo. Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo diz: por essa causa te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas que ainda estão. Ou seja, funda a igreja, mas não deixa a igreja largada, abandonada. O trabalho como igreja não é um trabalho de imediato, mas sim um trabalho que perdura, um trabalho que vai durar por muito tempo, né? Até que o Senhor ele cumpra seu propósito. Por isso que Paulo diz, né, que deixei para colocar em ordem, bem como constituir presbítero conforme prescrevi. Vamos lá. Paulo tinha uma equipe que trabalhava na organização daquelas igrejas que já havia sido estabelecidas. Percebam bem que ele não trabalhava sozinho. Sempre tinha pessoas trabalhando. Sempre tinha. Ninguém consegue fazer um trabalho sozinho. Ninguém consegue. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Inclusive daqueles, acabei de dizer aqui agora há pouco, a respeito daqueles que vêm para o culto. Gente, quando as cadeiras estão vazias aqui, gente, é um horror. Assim, é um horror. Aí sai gente e diz, nossa, a igreja estava vazia hoje, né? Assim, o que será que está acontecendo? Será que vai acabar a igreja? A igreja não acaba, gente. Não acaba, né? A igreja não acaba. Sai uns, vem outros, né? É assim que acontece em todas as denominações, acontece isso. Não é isso? Todos os lugares acontece isso. Então Paulo tinha uma equipe que trabalhava na organização. Não cabe somente a um, não, ele tem que fazer tudo. Não existe, gente. Quem faz tudo é só Deus faz tudo. Não pode esperar de um fazer tudo, gente. Não podemos pensar desse jeito, não, cada um vai trabalhar numa função, pronto, e glória a Deus, amém, aleluia, é assim que funciona, né? Em Atos 15, 36, nós vemos depois da primeira viagem missionária, a conversa que antecede a segunda. 15, 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Eles tinham essa responsabilidade de dizer, nós precisamos novamente nos mobilizar, precisamos das viagens, para vermos como estão, sempre cuidando da organização. Então, depois da fundação, trazida pelos apóstolos, há então um acompanhamento, apoio pelo ministério feito pelo Ministério Apostólico. Agora, essa passagem aqui, eu pensei que eu não tinha colocado, mas assim, para confirmar, para os irmãos entenderem bem, gente. Olha só. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, Paulo ainda revela que um dos papéis do apóstolo é exercer a paternidade espiritual. 1 Coríntios, acompanhe comigo. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo estava sendo soberbo? Estava sendo arrogante? Não, gente, estava falando uma realidade. Primeiramente, quem é? Primeiramente, apóstolos. Depois profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É isso. Mas, primeiramente, ele chega em Corinto, trabalha, funda, fez todo o trabalho, e ele se levanta e ele defende seu ministério e diz, espera aí, vocês podem ter muitos aí preceptores, né? Preceptores, que é tutor ou aió, né? Mas eu gerei vocês em Cristo.
Na primeira carta aos Coríntios, 9:2, nós vemos o apóstolo defendendo sua autoridade sobre a igreja. Vamos perceber, principalmente na segunda carta aos Coríntios, que eles começaram a deixar de reconhecer a autoridade de Paulo. E é por isso que Paulo defende seu ministério. Nada mais do que normal, porque no mesmo tempo ele estava cuidando da igreja, no tratamento com a igreja. É tratamento com os ingratos. Então, opa, é a mesma coisa, gente. Você criar os seus filhos, você tem seus filhos, eu tive lá o meu cunhado de filho. Eu cuido dos meus filhos e depois, gente, eles me lançam no asilo e falam, bem feito. Ué, que história é essa? Será que é legal isso? Isso não é assim que funciona, irmãos. Não, agora é um trapo velho, assim, agora um trapo velho, agora não serve para nada, então joga no asilo. Não, gente, que isso? Esse mal precisa cair por terra. Nós precisamos aprender a dar honra àquele que tem honra. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Paulo faz isso. Os irmãos estão entendendo? Que homem soberbo, arrogante. Paulo era soberbo, arrogante. Misericórdia, gente. Vamos, né? Vamos despertar para essa realidade. Então vamos perceber, principalmente nessa segunda carta, que ele vai defender e defende seu ministério. Está dizendo sobre outras igrejas. Interessante, quer dizer, em outras igrejas também é um fato importante. Ele está dizendo, em outras igrejas eu não tenho essa autoridade, mas quanto a vocês, eu tenho sim. Isso quer dizer também, irmãos, que se chegar alguém, por exemplo, bater no peito aqui e falar que é o seguinte, aqui, eu sou apóstolo, né? Então tá tudo, vocês estão agora e vai mudar tudo isso aqui. Peraí, pá. Paulo escreve, o que Paulo escreve aos Efésios? Que o marido é o cabeça da mulher, mas ele não é marido da mulher, ele não é marido da mulher do outro. Não é isso? O marido é o cabeça da mulher, mas ele é o cabeça da mulher dele. É a mulher dele, que ele cuidou o tempo inteiro, que cuida, que zela, que ama, que trata dos filhos dela. Não é isso, gente? Então como é que agora alguém vai chegar na mulher do outro e falar assim, não, a Bíblia diz que o marido é o cabeça. Não, a cabeça é da sua mulher, isso é a cabeça das igrejas que você fundou. Por isso que não existe apóstolo sem ter igreja, não existe pastor sem ter ovelha, não existe isso. Os irmãos dizem amém? Me ajuda isso, é uma verdade. Né? Ele está dizendo sobre outras igrejas, não tem autoridade. Porém, sobre vós, outros sim, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Ponto. Alguns que se dizem apóstolos acreditam que onde chega pode dar uma carteiradinha e exercer autoridade sobre todos ali, acabou. Não é bem por aí. Né? A menos que haja respeito. Né? Claro, tudo é um processo, né? Mas jogar os velhinhos no asilo não pode, gente. Misericórdia, né? Não pode. Vamos entender então a respeito desse tipo de autoridade, usando palavras de Paulo, até coloquei aqui para vocês. Estou partindo para o final aqui, tá? É o processo, né? Falar sobre o processo. O processo ele é um tanto quanto demorado, embora que o Senhor pode nos surpreender, né? Reconhecimento do apóstolo e vamos ver essas características em um certo nível em todos os outros dons referentes ao ministério da palavra. Tem que ser, né? Tem que ser um pregador, tem que ser uma pessoa que vai edificar na palavra. Bom, 1 Timóteo 2,7, Paulo declara ser designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre gentis, fé e na verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, ele faz a mesma afirmação dizendo, para qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Vou partir aqui para a transição do apostolado, para nós partirmos para o encerramento. As pessoas geralmente não começam a sua trajetória diretamente dentro do apostolado, embora que alguns queiram, né? Porém, antes são preparados como discípulos, como os discípulos foram preparados pelo Mestre Jesus. Nós fomos preparados no nosso tempo. Então as pessoas precisam ser preparadas também. Atos capítulo 13, verso 1, 1 Timóteo 2,7. Atos capítulo 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colás de Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo,
para a obra que os tenho chamado. Então eles foram levantados e começaram o trabalho. 1 Timóteo 2,7, para isso fui designado, pregador e apóstolo, firme na verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ou seja, houve uma trajetória, houve passos a serem dados. Não chegou assim já, não, eu sou, pronto, acabou. Não, teve um processo e esse processo foi respeitado e deve ser respeitado por todos nós, né? Existe um processo. Para encerrar, podemos ver que após o trabalho exercido de mestre, no capítulo 14, no verso 14, vemos Paulo agora, então, dentro do trabalho apostólico, sendo ali levantado por Deus usando o ministério de profetas. Os profetas ali, né, declaram que o Senhor tinha mostrado que eles deveriam sair, ele e Barnabé deveriam fazer aquela primeira viagem missionária. Amém? Agradeço os irmãos por terem vindo, né? E também agradeço os irmãos que vão acompanhar pela internet, né? Em nome de Jesus, essa palavra vai abençoar vidas, vai trazer alerta, vai trazer correção, vai trazer edificação para a igreja, porque esse foi o nosso desejo por estar aqui ministrando essa palavra. Amém? Chamando o meu pastor que não me deixe faltar ânimo, né? Ainda mais que hoje